A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos. Hoje a aula sobre a igreja de Sardes. E eu sou o pastor Paulo Rogério da Cunha, estou falando de Boston e gostaria que você viesse comigo para estudarmos o que o anjo revela à igreja de Sardes. Aula número 7, a quinta carta que foi endereçado à igreja de Sardes. Vamos ler Apocalipse, capítulo 3, verso 1 ao 6. A palavra do Senhor diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens famas de estar vivo, mas de fato estás morto. Sê alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não sabereis em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor andará trajado, com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos meus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Olha, tirando Laodiceia, que ainda nós vamos estudar, Sardes é uma igreja que ela foi duramente criticada pelas suas obras por Cristo. As advertências à igreja de Sardes, elas foram duras. Não é? Se nós temos Esmirna e Filadélfia, que foram igrejas em que receberam, né, elogios e receberam da parte de Jesus, né, coisas positivas que elas estavam fazendo. Sardes e Laodiceia estão na contramão. Elas recebem de Jesus Cristo duras advertências. Recebem de Jesus Cristo duras penas por não estarem cumprindo o Evangelho. E é isso que nós vamos tentar resumir no estudo à igreja de Sardes. Bom, Sardes estava localizado sobre uma elevada montanha. Ela é uma cidade muito antiga, tá? Ela remonta ao século VI antes de Cristo. A sua capital era Lídia, e tem um rei que foi muito famoso, principalmente pelas riquezas que ele adquiriu, o rei Creso, da Lídia, né? E também, devido à sua importância e localização, né, estar no alto de uma montanha, né, então, estrategicamente, ela era uma cidade importante para aqueles reinos que ocuparam a região onde ela estava. Ela foi, né, uma grande e importante cidade do Império Persa. As primeiras moedas que se tem conhecimento na história, elas foram cunhadas em Sardes. E Sardes, nós vemos que, devido à sua localização privilegiada, devido a ser uma cidade de estratégia muito importante para qualquer reino que estivesse ali presente. O que aconteceu? Aconteceu que ela se ensoberbeceu. Ela se achou mais importante do que todas. Depois, junto à cultura romana, ao Império Romano, né, se encontravam diversas estradas romanas de grande importância, eram grandes, quer dizer, havia grande
trânsito de pessoas. Então, havia diversas, não era uma estrada, mas diversas estradas que cortavam Sardes. Então, isso ali fez com que Sardes fosse um grande centro comercial, né, onde produzia-se lã e tinturaria, quer dizer, tinturas para colorir tecidos e roupas, né, e rendia aquela cidade, né, muito luxo e riqueza. Era também uma cidade entregue ao paganismo, né? E ali em Sardes, o culto a Cibele, a deusa mãe, né? A principal deusa, né? da mitologia, devido a ter o simbolismo, né? de maternidade, de fertilidade da natureza. E essa deusa, né? era uma das mais cultuadas das religiões, né, de descendência asiática, devido a acharem que essa Cibele, né, a adorar essa Cibele, ela trazia, né, para aqueles que faziam isso, né, sorte, saúde, riqueza, a terra produzia, a terra fazia com que os seus frutos fossem especiais, devido à adoração a Cibele. Então, além de ser uma cidade muito ligada ao paganismo, também ela era muito ligada ao zelo de culto ao imperador, né? Evidente, por quê? Porque os impérios que dominaram Sardes, eles tinham ela como um ponto estratégico. Então, ali tinha que se, né, disseminar a cultura, né, de respeito às autoridades, de respeito ao imperador, né, onde o imperador romano era o principal homem, ele era praticamente um deus. Então, tinha que isso ser divulgado entre a população, e Sardes era uma dessas cidades que isso era divulgado. A principal questão de Sardes era a apatia da igreja, a falta do primeiro amor, e um amor desmedido, quer dizer, um amor ligado à riqueza, ao luxo, ao dinheiro, que também caracterizava o que era a cidade. Então, Sardes era uma igreja apática, era morta aos olhos de Cristo. E aí ele deixa as suas advertências. Não é? E queria falar das virtudes primeiro. Nós vemos que ali é declarado, aqui nos versículos que nós lemos, que havia um grupo que não tinha se contaminado com o que era Sardes, não havia se contaminado aos costumes da cidade de Sardes. Uns poucos. É o que a Bíblia fala de remanescentes. E esses poucos, eles não contaminaram as suas vestes. E Jesus promete que eles andariam com ele, vestidos de branco, porque neles estavam a dignidade do Evangelho, pois são dignos. Não é? Então, nós vemos que esse torpor, essa apatia, né, essa sonolência da igreja de Sardes não tinha atingido a todos. E tinham pessoas que eram leais a Cristo. Pessoas que não tinham contaminado, né, com o paganismo, não tinham contaminado com as práticas e costumes da cidade. Né? E Jesus viu nessa igreja aqueles que realmente estavam trajados com veste branca, quer dizer, é uma metáfora, estavam realmente revestidos com o sangue de Cristo, realmente eram servos fiéis, que mostravam uma conversão verdadeira e genuína.
que realmente eram novas criaturas em Cristo. E que o mundo velho, o mundo de pecado já tinha passado. E agora eles estavam concentrados, em serem cidadãos dos céus. E Jesus elogia esses poucos por essa atitude. Porém, vem as exortações, é aquilo que eu disse, junto com a igreja de Laodiceia. É a igreja que recebe uma grande reprovação e dura reprovação de Jesus. Conheça as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Jesus repreende duramente a igreja de Sardes, dizendo que a mesma foi ficando pouco a pouco apática. E apenas restava uma lembrança daquele passado de fé e de perseverança na palavra. E ele com esse, conheço tuas obras. Jesus quer dizer o seguinte, conheço tua condição espiritual em geral. E a sua condição espiritual geral, ela é reprovada diante a minha presença. Ela é reprovada. E nós vemos que a Sardes era muito louvada por muitas pessoas, a igreja de Sardes. Nós vemos isso, mas era um julgamento superficial, era um julgamento humano, não era um julgamento espiritual. Haviam muitos que notaram sua prosperidade e crescimento, mas isso tudo era externo, não tinha nada de espiritual, não vinha de dentro a adoração, mas era uma adoração falsa a Deus. Então, é aquela questão, eram sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Essa era a situação triste da igreja de Sardes. No verso 1, eu volto a enfatizar. A reputação ultrapassava seus merecimentos, porque a reputação era simplesmente uma casca de mostrar que era uma igreja verdadeira, mas que no seu interior era uma igreja em que Cristo não era o Senhor. Apenas poucos buscavam ter Cristo como realmente o Senhor e Salvador da vida deles. E esse texto chama Sardes de uma forma, vamos dizer assim, até violentamente a realidade, para que ela enxergasse um pouco do que é ser uma igreja centrada em Cristo. Ela é chamada a enxergar a sua real situação moral e espiritual, que era uma igreja morta. Apesar dela ser conhecida no meio cristão como uma igreja ativa e vigorosa, caracterizada por boas obras e atividade de caridade, mas aos olhos de Jesus, essas atividades eram religiosas, não eram espirituais, era por religiosidade. E aí se tornaram um fracasso, porque eram simplesmente formais e externas, e não inspiradas pelo Espírito Santo. Nós vemos aqui um exemplo firme, um exemplo perfeito de uma igreja que é puramente nominal, que simplesmente se destaca pelos seus aspectos externos e formais, que são muito bonitos, mas que aos olhos de Deus, que vê o interior, é um fracasso completo. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo da igreja de Sardes. Nós estamos vivendo. Igrejas que estão cheias, lotadas. Se acha que ali existe a verdadeira fé, o verdadeiro Jesus. Mas simplesmente são cascas. Se ela for provada pelo fogo, se ela for provada no seu amor para com Cristo, ela é reprovada.
A igreja de hoje, muitas igrejas de hoje, não são diferentes como a de Sardes. Só que a igreja, ela é formada de pessoas, uma a uma. Então, nós temos que analisar a nossa vida. Eu não tenho que analisar a vida do outro, eu tenho que analisar a minha vida. Eu sou simplesmente uma casca externa que mostra a beleza, que mostra a perfeição, que mostra a capacidade, que mostra um dom duvidoso, né? E todos, às vezes, acham que somos verdadeiros cristãos, que somos aquele mais santo do que o outro, mas o interior, a prática, ela é podre, ela é rejeitada por Cristo. Nós temos que nos apresentar como os obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade. Foi esse o ensino que o apóstolo Paulo passou ao seu filho Timóteo. Seja um obreiro fiel e que maneja bem a palavra da verdade. Que não seja simplesmente exterior, mas que tenha Cristo no seu interior. É isso que Cristo pede a Sardes, e é isso que Cristo pede à igreja de hoje. Lembra-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Aqui quer dizer o seguinte: você recebeu a genuína palavra de Deus. Você ouviu a genuína palavra de Deus. Então, obedeça aquilo que você ouviu e arrepende-te das tuas obras. Sardes sabia o caminho, mas ela não queria seguir. Não é? Havia um remanescente fiel na igreja, nós já falamos, né? Que se dedicava ao estudo da palavra, se dedicava a entender, né, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e que proclamava o genuíno evangelho. Mas havia uma grande parte que não estava nem aí, estava na sua apatia espiritual, estava nos deleites de uma cidade rica, luxuosa, né, e importante. O verso 3, parte B, diz o seguinte: mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. A necessidade da igreja, seja de Sardes ou seja de hoje, é estar atenta àquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que a palavra de Deus fala sobre a igreja e sobre os acontecimentos dos últimos dias. Nós devemos estar atentos, não devemos estar de uma maneira em que possamos ser pegos de surpresa e achados em falta. Um grande exemplo é a parábola das 10 virgens. Haviam 5 que estavam prudentes e atentas e prontas, e 5 que são chamadas de nécias. Estavam levando a vida, né, de uma maneira relapsa. E quando o noivo apareceu, de repente, elas saíram desesperadas, buscando a solução para encontrar o noivo. Então, igreja, esteja atenta, esteja como as 5 virgens prudentes, para que você não seja pega de surpresa. A questão que fala aqui sobre a hora, né, que virei contra você, né, essa maneira que João aqui expressou o que Jesus estava dizendo, ela é geralmente usada para a segunda vinda de Cristo, né? E enfatiza não que o Senhor vem de repente, mas que ele vem quando ninguém o espera. Veja bem, a igreja de Cristo o espera para o arrebatamento. Isso é muito claro em Tessalonicenses 4. A igreja será arrebatada. Estará um tempo no céu com Jesus Cristo. Isso está escrito.
Isso está registrado. E isso é verdade. E haverá um tempo em que Jesus Cristo virá a essa terra, que é chamada segunda vinda de Cristo. Não é? E essa o mundo não espera. Então, nós devemos entender se somos de Cristo ou se somos do mundo. Estar na igreja não significa que somos de Cristo. Isso tem que ser ficar bem atento. E essa é a advertência que é trazido a Sardes sobre esses dias, para que ela voltasse ao início e que estivesse atenta quanto a estes acontecimentos. E que largasse a sua letargia espiritual, a sua apatia espiritual. É um lembrete vivo para os nossos dias. É um lembrete vivo, uma advertência viva para o período da igreja atual. Nós precisamos ser como brasas vivas perante o altar. Não é assim que diz aquele pedacinho do hino? Pois é, precisamos ser brasas vivas perante o altar, manifestando toda a glória e graça de Deus sobre nossas vidas. Nós vemos que existem promessas, né? E Jesus fala de uma maneira muito clara e, novamente, de uma maneira forte com a igreja, né? Que era para ela dar ouvidos às advertências que foram feitas, era para cumprir aquilo que uma igreja tem que cumprir no seu ministério, ir de pregar o evangelho a toda criatura. E só triunfaria aqueles, né, que conservarem a sua confiança em Jesus Cristo, aqueles que pregam o genuíno evangelho, que se arrepende, que vigia e que espera a volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Este é aquele que tem vestes puras. Este é aquele em que Cristo mostra a sua fidelidade. Há uma parte que fala sobre o livro da vida. O apóstolo João mostra à igreja de Sardes que para que o nome de alguém seja registrado ali, depende de que os homens façam com as advertências de Cristo e com ele mesmo. Então, para que o meu nome esteja escrito no livro da vida, eu preciso de ter Jesus, o autor da vida, como meu Senhor e meu Salvador. Essa questão do registro no livro da vida tem sido muito estudado, né, de ser apagado o nome do livro da vida, tem sido muito estudado pela parte teológica. E a questão é o seguinte, que há muitas teorias, há muitas conclusões, há muita discussão, porém nós vemos que nenhuma delas se chega a uma conclusão. Mas eu digo o seguinte, se você está em Cristo, se você é uma nova criatura, se João 3,16, onde Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todos tenham a vida eterna, e você está incluído nisso, em aceitar esse amor de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, não se preocupe, você é habitante do céu. Deixe essas questões teológicas para serem discutidas e o mais importante é que você tenha paz no seu coração. O mais importante é que você tenha a certeza que você estará com Cristo. Amém? A questão do contexto teológico, né? O significado da igreja de Sardes é canto de alegria. É a era da igreja em que nós estudamos também na história, que bate com a reforma protestante. É o ano de 1517 até o ano de 1798. Mais ou menos a igreja que esteve nessa época
né, que representa bem de perto, mais ou menos, aquilo que foi escrito à igreja de Sardes. Opa, desculpa. Deixa eu retornar aqui. Cliquei aqui sem querer. Um momento, por favor. Ok. Então, tá aí. Corresponde ao período da igreja no século XVII e a primeira metade do século XVIII. A verdade bíblica começou a abrir caminho por meio dos reformadores protestantes. Então, nós vamos lembrar lá da questão das 95 teses de Lutero, onde ele chega que o justo viverá pela fé, né? E, continuando a reforma, principalmente na Europa, ela vai de encontro aos, né, principalmente aos meios obscuros que a Igreja Católica praticava e ensinava para se alcançar a salvação. Começa com Lutero, né? Pregando essas 95 teses na Catedral de Westminster, se não me engano, onde ele declara, né, os erros que estavam sendo cometidos pela Igreja Católica, aquela questão da era da apostasia, né, onde você comprava a sua salvação. A Igreja conseguiu convencer o povo que a salvação era comprada. É a época em que a reforma se espalha pela Europa e traz um novo olhar sobre o cristianismo, né? Nós vemos que aqui, né, voltado também a um grupo chamado os puritanos, que se revoltam contra a igreja anglicana pelos seus ensinos na Inglaterra, e eles são perseguidos. E eles fogem devido a essa perseguição na Inglaterra e chegam aos Estados Unidos no ano de 1620 e dão início à evangelização deste país e à expansão do evangelho dentro dos Estados Unidos a partir da chegada deles, principalmente na cidade de Plymouth, nos Estados Unidos, né? A questão toda é que é introduzido na igreja o ritualismo, né? E é o que nós chamamos aí popularmente de denominações. Então, essas denominações, elas inserem dentro do Evangelho de Cristo o ritualismo humano, como que as coisas devem ser feitas. Por trás está a palavra organização, para que seja organizado, para que tenhamos como pregar melhor o Evangelho. Não está errado, mas, porém, infelizmente, se dedicou muito mais a criar rituais do que deixar o Espírito Santo agir livremente dentro da igreja, né? E o surgimento dessas denominações são formados diferentes modos de interpretar a Bíblia. E aí se acrescenta o que nós chamamos de doutrinas de entendimento humano. Então, eu entendo dessa forma, o outro entende de outra, o outro entende de outra, e no fim não há o quê? Não há um consenso. Então, nós vemos reflexo disso nas igrejas de hoje. Nós somos resultados. A igreja de hoje é resultado muito dessa questão da reforma protestante. Ela tem seus pontos positivos. E como foi preciso essa reforma protestante? E como homens se levantaram para indicarem que precisava de uma mudança, principalmente de uma mudança espiritual dentro da igreja. Mas, porém, existe esse outro lado, em que foi também introduzido o ritualismo. E acabou-se entrando em entendimentos humanos, não é? Então, esse é um contexto que ainda nós vivemos nos dias de hoje. E o que eu digo é que nós devemos ter e ser atentos à palavra de Deus, né? E eu não me excluo disso. É como eu disse na primeira aula, olha, eu preciso de pegar um caminho, eu vou pegar o caminho da Igreja Batista Tradicional. É uma denominação. Então, o que foi ensinado dentro da doutrina da Igreja Batista Tradicional, não é? É o que eu estou passando para vocês. Se eu pegar
uma outra denominação, um outro nome, talvez lá esteja algumas coisas que não correspondem ao caminho que eu estou traçando com vocês. Isso não significa que está certo ou que está errado. Isso significa que nós devemos estar atentos se o que estamos falando está sendo aprovado por Deus e se é o que a Bíblia diz. Aí independe se é batista, presbiteriano, metodista, assembleiano. Importa é que o que estamos falando está na Bíblia e a Bíblia se prova por si só. Amém? Então, próxima aula, nós vamos continuar e vamos falar da igreja de Filadélfia. Eu te chamo a estar comigo e me despeço aqui, deixando para você a paz de Cristo e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê a paz. Fique com Deus. Tchau, tchau.